Olá, hoje eu vou falar sobre a classe Text que eu fiz, a classe Button ou a classe Heart, e que serviram de base para formar a classe HUD menu, né? Então isso aqui é a classe Text, que é para desenhar texto na tela. Ela ficou bem bonitinha, eu gostei bastante dela. Então ela vai ter a string de informação, né? O que ela guarda de informação para o texto. Ele vai ter o sftext, que é para realmente desenhar o texto na tela, e ponteiro para o gerenciador gráfico. Daí tem algumas outras funçõezinhas aqui, que é setTextInfo, que é tipo colocar para mudar a informação aqui da string que está sendo mostrada, mudar a posição do texto, mudar a cor do texto, mudar o tamanho da fonte, mudar o alignment, que daí eu uso esse num aqui, que é para alinhar à esquerda, no centro ou na direita. Pra, tipo, a posição estar na esquerda, no centro ou na direita. Pegar o tamanho do texto, renderizar e pegar a informação que é string que ele guarda, né? Como é que eu implementei esse tipo de coisa? Então, o texto, a construtora dele já vai ter uma posição e a informação, que pode ser mudada depois, né? Mas ela já vem com isso. Então, você seta a string, esse aqui, esse text aqui é o da SFML, né? Então você vai setar a string, vai pegar a fonte, que é um dos métodos lá do gerenciador gráfico. Então, esse método aqui do getFont, como eu só vou usar uma fonte aqui no jogo, não faz muita diferença, né? Se fosse, dava para fazer que nem o load texture, né? Que tem diversas texturas só para carregar uma vez e colocar um path aqui, né? Para fonte. Mas como eu só vou usar uma fonte, eu fiz desse jeito mais simplificado aqui. Então ele retorna a fonte lá para fora para o texto e é setado aqui, né, no text. Daí muda o character size, não sei o que, enfim. Para mudar a informação é basicamente isso e talvez. Não, só isso mesmo. É, daí você pode mudar a informação aqui, mudar a posição, mudar o text color, todas essas funçõezinhas são da SFML. Eu só fiz uma interface entre elas, né, para ter uma classe text só ela é acoplada, né? Para fora tudo que a gente for usar vai ser desacoplado, certo? Font size e só seta, daí tem o text alignment que se muda a origem do quadrado, então a posição que você for relativo ao quadrado, né? Deixa eu tentar desenhar aqui. Isso aqui é uma posição relativa ao quadrado, né? Então vamos dizer que o texto seja, sei lá, texto aqui, texto. O SFML faz o quê? Ele pega e desenha como se fosse um quadrado assim, ó, agregando toda essa parte do texto. Então, tudo que está aqui dentro é o tamanho do quadrado. Você vai ter. Então, quando você setar a origem para o 00, o que você vai estar fazendo? Você vai estar setando a origem aqui. Então, a posição que você está desenhando o texto vai começar daqui. Então, vamos dizer que você está desenhando esse texto na posição 00. Ele vai começar a desenhar o texto a partir dessa posição aqui. Então aqui é o 00, esse ponto aqui é o 00, e ele vai desenhar para baixo aqui. Se você setar para o centro, como é que está o centro aqui? Se você setar o centro, ele vai setar para o size sobre 2, então ele vai setar aqui. Então o ponto zero dele vai ser aqui agora, e com o size aqui. Eu não lembro direito por que isso, mas é assim para você setar no 00 e ele desenha exatamente no centro daí. Ele vai centralizar tanto a altura quanto a largura. E no right é aqui daí. O ponto inicial, o 00 seria, né? Ele vai desenhar para a esquerda aqui. Daí, é basicamente isso. Render tem uma função sobrecarregada. Essa render aqui funciona tanto para body, rectangle shape ou para texto, que nem eu já tinha mostrado no vídeo de gerenciador gráfico, né? Já tinha essa funçãozinha.
Daí agora o botão. O botão ele vai ser uma public animation. Essa animation ela já tem body e ponteiro para o gerenciador gráfico. Fiz uma virtual void render aqui para ser usada no botão também. Porque. Ah, tá. Daí ela vai ter duas texturas, né? Uma textura que é para quando tiver selecionado o botão e quando tiver sem selecionar, né? Coloquei como default aqui. E ele guarda, ele tem um texto também, ele agrega um texto, né? Porque dentro de um botão a gente vai ter o botão, né, desenhado na tela e vai ter o texto dentro do botão, né? E vai ter uma bordinha também, por isso que tem a. Quando ele estiver selecionado, ele vai ter uma bordinha, por isso que tem duas texturas. Ele vai carregar as duas texturas aqui. Ele vai pedir lá para o gerenciador gráfico as texturas e vai guardar essas texturas. E quando ele estiver selecionado, ele vai trocar qual que é a textura que está sendo selecionada, né? Se ele está selecionado ou não, ele vai escolher a textura certa aqui. E daí tem umas coisinhas básicas aqui, sei lá, normal. E para renderizar, ele renderiza o body e renderiza o texto também. Ele pede para renderizar o texto, por isso que eu fiz Virtual Void lá na Animation. Os coraçõezinhos, eu fiz um menu aqui para ter o empty half full. Então ele vai ter os três tipos de coraçãozinho. Para que eu vou usar esses coraçãozinhos? É para mostrar na HUD. HUD é aquela parte que mostra a pontuação, quantas vidas você tem, quantas moedas você tem, etc. É, então ele também é uma public animation, ele vai ter o método de render dele lá, né? Então ele vai ser um body. Esse heart, ele vai ter um body, né? E vai ter a função de render já pronta. Ele só vai mudar qual que é a textura dele. Então, o update dele aqui, ele vai ter o ID, se ele é half full ou empty, né? Que a gente mostrou do Lenum lá. E a posição que ele vai ter que ser desenhado. Então ele carrega todas as texturas, ele seta a textura como full originalmente, seta a origem como 00, então ele vai sempre começar a desenhar da esquerda em cima, que nem o texto. E se ele tiver o ID aqui for empty, ele vai setar a textura como empty, se for half, ele vai setar o half e full, né? E inclusive como é que eu uso esses coraçõezinhos, esses textos e botões, né? Eu vou usar primeiramente na HUD, então acho que é mais fácil eu mostrar agora. Deixa eu executar o jogo aqui. Vai, meu filho. Aí. Carregou aqui, ó. Agora vocês podem ver que aqui em cima tem a pontuação do player e os coraçõezinhos. Ele começa com 5 vidas. Toda vez que ele tomar um hit da hiena, ele vai perder um coraçãozinho. E quando ele tomar um da cobra, ele vai perder meio coração. Então, vou mostrar aqui. E tomou um hit ali da cobra. E toda vez que você acertar a cobra com a espadinha, né? Estiver atacando, ou a hiena, você vai ganhar a pontuação aqui, ó. Ali, ó. Ganhou 100 pontinhos e perdeu um coração porque ele foi atacado, né? Eu quero fazer também um sistema de moedas para a cada 100 moedas ele aumentar um coraçãozinho, mas ainda não implementei isso. E a HUD, então, é essa parte que eu mostrei, essa parte de pontuação e a vidinha aqui, ó, que vai ficar sempre mostrando aqui em cima. Então ele vai ter o ponteiro pro player para conseguir pegar as informações, né? Pegar a informação de vida, a pontuação, essas coisas. Ele vai ter um texto com os pontos, ele vai ter o tamanho da janela. Acho que isso aqui eu nem estou usando, nem precisava estar aqui. Ele vai ter um poder pro gerenciador gráfico os coraçõezinhos. Então eu aloco, como são 5 coraçõezinhos, eu vou alocar esses 5 coraçõezinhos aqui, né? Ele vai criar os pontos, que é o texto, numa posição aleatória aqui, mas isso aqui é só de teste. O que realmente acontece, ele atualiza os pontos. Eu fico separando os dígitos e colocando por string, né? Então eu fico separando todos os dígitos para ficar bonitinho na pontuação ali, né? Para ele sempre ter 6 dígitos no mínimo e toda vez que você for ganhando pontos, ele vai colocando os dígitos certinhos ali. Eita, não acertei a cobra. Mas tá.
A parte dos hearts, eu fiz uma coisa meio algébrica aqui, é só divisão. A vida do player começa em 50, então ele vai sempre ter 5 coraçõezinhos. E é só uma questão de divisão aqui, né? E ele vai pegando todas as vezes quantos corações que tem que ter, né? É bem facinho. E tem a parte legal que é ele sempre vai estar no top left position. Ele sempre vai estar na o HUD sempre vai desenhar tudo na posição mais alta da janela na esquerda. Então, tá aqui a janela, independente da posição que tiver essa view aqui, porque a gente tem aquela câmera, né, do SFML. Independente da posição, ele sempre vai desenhar aqui em cima a pontuação e os coraçõezinhos aqui também embaixo. Essa informação sempre vem do gerenciador gráfico. Porque toda vez que você está atualizando a posição da câmera, né? Então é sempre bom pegar do gerenciador gráfico direto o top left position aqui, que você já tem. é, que daí fica bem mais fácil para você posicionar o resto dos parâmetros aqui, né? E é mais ou menos isso. E daí eu fiz também uma classe menu. Essa classe menu vai agregar botões, né? Então ele vai ter um vetor de botões aqui, porque o menu principal vai ter vai ter, sei lá, 4, 5 botões. Daí o menu de pause vai ter 3 botões. Um outro menu, sei lá, de leaderboard, ele só vai ter um botão para voltar para o menu principal. Então cada um vai ter uma quantidade específica de botões. Então eu criei um vector aqui da STL, né? De vector de botões e um iteradorzinho já. Ele guarda qual que é a opção que está sendo selecionada e qual que é o mínimo e máximo de botões que ele pode ser selecionado. E se ele está ativo ou não. É, Então, aqui eu tenho um botão, eu tenho o menu que ele começa selecionando o zero, então ele sempre vai selecionar a primeira opção. Ele vai. E daí o mínimo de opções é o zero e o máximo, como padrão, é o 2, mas podia ser zero mesmo aqui, só para ter uma opção, né? E vou ter um controle de menu, um menu control, que ele vai pedir para o menu se ele vai selecionar para cima ou para baixo. Então alguém vai falar para o menu, ó, você tem que selecionar para cima, para baixo, e o menu que vai ter toda essa parte de selecionar para cima e para baixo, né? Então, ó, ele vai desselecionar a opção atual, ele vai aumentar o selecionar, então ele vai dar o select down, né? Então ele vai aumentar um no que está selecionado. Se ele for maior que o máximo, ele vai receber o máximo e ele vai selecionar aquela opção que ele acabou de selecionar, né? E ao contrário no up que ele vai diminuir daí, né? Então é mais ou menos isso. E daí cada menu vai ter que implementar essa algumas outras funções aqui, né? Como a executar, acho que é só executar, na verdade, né? E é isso. Obrigado.